A Guerra do Contestado, normalmente que ela é narrada por aí, ela simplesmente se limita a relatar a Batalha do Irani. Mas entretanto ela não acaba aí. Ela vai continuar em 1913 com as visões da jovem Teodora. Mas antes da gente entender como acontece a ascensão de Teodora, vamos compreender como vai se seguir, como vai se organizar a crise política que vai se instaurar na região de Curitibanos no período, como que vão continuar as crises com os coronéis. Vou explicar para vocês como o coronelismo impacta na região e um pouco do contexto histórico da época que o Brasil vivia e como esse contexto vai reverberar na região do Contestado. Seja muito bem-vindo. Esse é o Ensinar Tour. Com o final da Batalha do Irani em 1912, a guerra ela não se encerra, mas ela entra numa espécie de hiato. Para os caboclos as coisas vão continuar normais, vão continuar comuns. Porém, dentro desse contexto, vai começar a se desenvolver uma crença de que o monge iria retornar. Em 1913, ela é fortalecida até por alguns relatos que dizem que o monge havia afirmado que retornaria, que voltaria dali um ano com o exército encantado de São Sebastião, só que isso vai se fortalecer cada vez mais com uma mistura muito grande entre as crises políticas de curitibanos, com a continuidade dos sofrimentos e das mazelas que o povo vai sofrer aqui na região, e isso vai ser fortalecido cada vez mais também pelas histórias que vão vir a ser contadas durante esse período. É muito interessante perceber como a fúria dos caboclos vai segurar eles contra as forças do Paraná na Batalha do Irani. Até o Maurício Vinhas de Queiroz ali, ele cita na sua obra O Messianismo e Conflito Social, que é citado no livro do Liderança do Contestado do Paulo Pinheiro Machado, que inclusive tinha a história de um senhor que teria recebido 5 tiros, e esses 5 tiros ele não os teria sentido, e isso por consequência teria sido também uma influência, foi contado na região como uma influência do que seria essa proteção do monge. O Paulo Pinheiro Machado vai citar em Liderança do Contestado também a ideia do reencantamento do mundo, ou seja, nesse período de um ano vai haver uma reconstrução das crenças. Isso está presente, essa ideia de reencantamento do mundo está presente no livro do Douglas Teixeira Monteiro, Os Errantes do Novo Século. Seria então, digamos, um fortalecimento de algumas crenças e a reinvenção de outras para que haja uma construção definitiva do que vai ser aquele comunismo caboclo, que vai dar origem depois aos quadros santos. Eles estabeleceram algo que vai se desenhar de uma forma muito mais organizada depois, mas pode ser chamado de quadro santo. O que era? Um local em formato quadrangular que tinha cruzes que demarcavam esses lugares. Essas cruzes então delimitavam esse território e aí em volta existiam as casas dos moradores do reduto. Na parte central havia uma igreja. 2 vezes por dia as pessoas se organizavam na praça, fazer as rezas e também para distribuir os serviços que eram feitos dentro do reduto. Esse comunismo caboclo que vai se formar, ele vai ser organizado a partir da ideia central do monge, que é a frase que se resume, que eu não citei no outro vídeo, mas eu vou citar agora: quem tem mói, quem não tem mói também. O que significa? Quem tem mói quem tem vai levar as suas coisas e vai moer no reduto junto com os demais. Quem não tem mói também, ou seja, a pessoa que não tem aquilo, ela também tem direito a moer, e assim todo mundo vai dividir aquilo e ver de uma forma comunitária. O que vai acontecer? Esse reencantamento do mundo, ele vai dar um novo significado para o monge. Ele que já durante em vida era uma figura vista como abençoada, agora ele vai ser santificado definitivamente. Vão ser aumentados os milagres, os relatos sobre ele, todas as questões que envolvem o monge vão ser amplificadas. E até o Paulo Pinheiro Machado ali dialoga um pouquinho, falando que não sabe se tem uma relação direta com o sebastianismo português, que vai caracterizar, por exemplo, o movimento de Canudos. Em 1578, quando Dom Sebastião, então com 24 anos, que era rei de Portugal, ele morreu numa batalha lutando contra os mouros na África, no território onde hoje corresponde ao país do Marrocos. Bom, com a morte de Dom Sebastião, então criou-se o mito de que ele não teria morrido, e sim teria se encantado e que um dia retornaria à frente de um grande exército, inclusive para recuperar a autonomia de Portugal, que logo em seguida a morte dele, em 1580, foi invadido pela Espanha. Um poeta português, né,
ele escreveu em versos essa história de que Dom Sebastião retornaria. Mas ele fala que há uma crença muito forte em São Sebastião, na região do Contestado, que vai causar essa cisão, que vai fazer com que então se tenha a ideia de que ele não morreu, mas sim que ele passou para outro plano, ele fez a passagem. E aí, justamente essa ideia, então, de que o monge era uma figura central nessa volta, é isso que vai fazer com que então haja um novo ajuntamento, e a Teodora vai ser fundamental nesse processo. Vai lhe ser atribuído visões que ela tinha com o monge, sonhos que ela tinha com ele, que iriam falar para eles se juntarem no novo Taquarussu, mas isso é assunto para outro vídeo. É nesse momento então que vai mudar o caráter que tinham as lideranças do Contestado nesse momento. Se antes estavam todos sob a figura do monge, agora são as suas mensageiras que vão ter uma importância fundamental. E juntamente com suas mensageiras também a formação de grupos de organização, vamos dizer assim, de briga, de ajuntamentos de pessoas de proteção, como vai ser o surgimento posterior dos 12 pares de França. Mas são as suas mensageiras que vão ser fundamentais, e elas vão ser chamadas de virgens, e não necessariamente elas eram virgens, mas também não necessariamente eram meninas, poderiam ser meninos também. A gente tem o caso do menino Manuel, por exemplo, que eu também vou citar. Como a ideia de que ele teria passado vai ser muito importante pra gente entender como ele se consolida, o seu legado, ele vai então formar um novo modo de vida e de comunidade. Esse modo de vida então que vai se refletir oficialmente no que ele faz previamente em Irani, que é uma espécie de um quadrado santo, mas aí finalmente esses quadros ali, essa organização não só, vamos dizer assim, urbana, a organização do povoado, mas a organização que vai ser uma organização religiosa e divisão de tarefas, vai ser um modo comunitário de vida, vai se ampliar e vai se organizar definitivamente construindo um símbolo. Em cima do símbolo, em cima de uma liderança religiosa, em cima do encantamento, e isso é uma característica muito comum desses movimentos. Se você pegar, por exemplo, o Santa Cruz do Deserto, o Canudos, outros movimentos messiânicos pelo Brasil, como uma saída muito forte para a opressão que eles sofriam, a religiosidade vai ser um mecanismo de fuga nesse sentido. O modo de vida regrado, então, a partir desse novo catolicismo caboclo, que vinha de uma transformação em relação ao catolicismo clerical, catolicismo religioso tradicional, ele vai causar o surgimento de uma vida em comunidade e também vai se refletir na fervorosidade religiosa. O que vai acontecer basicamente para ficar fácil de entender? As necessidades reais que essas pessoas tinham, que eram caboclos que foram expulsos da sua terra, desvalidos, ela vai se transformar num modo de vida comunitário baseado numa ideia religiosa, ou seja, que há uma salvação e a salvação é divina. Deus está intercedendo por eles através da figura do monge ou de seus representantes. Então, o que vai ter é o reflexo cultural histórico do coronelismo e de movimentos do Brasil República naquele período, causar que essas pessoas encontrem uma solução além. As pessoas vão usar a religião como um recurso de apego para a salvação de si e salvação da sua alma. Isso é muito importante a gente frisar. Eles encontram então a única forma, se não existia ninguém que estava por eles de nenhuma forma, ela vai se refletir a partir da ideia de que existe um catolicismo caboclo que está protegendo eles e está fazendo com que eles se sintam parte de um processo de transformação e de mudança e que eles são os escolhidos. Nesse sentido, então, as figuras que vão estar ali pontuadas para retornarem com esse quadro santo, que vai ser essa nova ordem santa, baseado na crença do monge, nos seus milagres, que vão resultar na volta na estrutura dos quadros santos que eu havia mencionado. São Eusébio Ferreira dos Santos e a sua esposa Querubina, e o Manuel Assunção da Rocha, todos eles de Perdizes, e o Chico Ventura de Taquarussu. Aí o Sergílio Ventura e o Praxedes Gomes Damasceno, que eram aliados do monge e eram líderes comunitários, vão se aquietar e não vão querer mais mexer com as autoridades. E aí, no livro Lideranças do Contestado, o Paulo Pinheiro Machado cita então um depoimento que ele teria dado para o Frei Rogério, e o Frei Rogério, por consequência, teria escutado ele e teria registrado esse depoimento, que seria mais um desabafo em relação ao que aconteceu no Irani, durante e após também. É verdade que nos agrupamos aqui no Taquarussu, mas isso não foi feito contra o governo. Nós queríamos tratar o nosso corpo doente com José Maria e praticar a nossa religião católica romana como os padres nos ensinaram, e fazer comunitariamente as nossas orações. Há nisso alguma coisa que vai contra a lei? Tivemos grandes gastos, tudo nós mesmos pagamos, não roubamos, nem usamos de violência contra o nosso semelhante. Quem se agrupava era recebido amigavelmente e o sortíamos com o necessário, mesmo se não tivesse contribuído com nada e não quisesse fazê-lo para o sustento coletivo. Seria isto contra as leis da nação?
Um pequeno grupo estava armado de sabre. Era necessário para assegurar a ordem no acampamento. Também não leva cada um a sua arma quando viaja? Até nas cidades a maioria anda armada. Então aqui não há infração. Por que nos xingam de bandidos e expedem soldados contra nós para nos matar? Qual foi nosso crime? Não nos obrigamos obedientemente a nos separar e voltar às nossas ocupações pacíficas quando o prefeito de Palmas nos concitou em nome das autoridades? Elas imaginavam ver em nós um perigo para a coletividade? Onde está o nosso crime? Por que não respeitaram o prazo de 3 dias para a saída e alcançar os nossos locais de trabalho? João Galberto cercava-nos já no 2º dia, ele e sua gente, e não tivemos outro jeito. Ou morríamos ou nos defendíamos. Nesta desesperada situação, naturalmente, fomos às armas. Há crime nisso? Visto então que existiam algumas contradições na fala ali do Praxedes Gomes, por exemplo, a prática do catolicismo como os padres ensinaram, o próprio Pedro Machado vai colocar ali que não era algo real, porque existia a crítica do monge em relação ao catolicismo caboclo, e aí também é possível comprovar uma acusação sobre as pessoas do contestado, que é a ideia de que havia uma conspiração monárquica. Claramente você não vê isso, porque ele questiona por que as pessoas estão querendo atacar, por que estão querendo ir atrás da gente, o que a gente fez de errado, a gente estava querendo viver de uma forma unitária e tal. Mesmo tendo essas incongruências em relação à própria cultura católica, cristã, a gente tem em contrapartida a inocência deles em relação a um levante contra as autoridades. No caso, eles não queriam atingir, não era o objetivo do movimento, mas vai se tornar, de certo modo, também inflamado pelas crises políticas que vão acontecer ali na região de Curitibanos. Ou seja, a ideia era uma proteção contínua e religiosa, né, que era basicamente essa ideia central que se construiu dentro do reduto. Então, basicamente, como que funcionava? Na época, as cidades elas eram organizadas em superintendências. Então, havia uma eleição para escolher o novo superintendente. Em 1902, o Henrique Paes de Almeida, pai, não o Henriquinho, o pai dele, e o Coronel Albuquerque, sim, aquele mesmo que avisou Vidal Ramos para expulsar os caboclos de Santa Catarina, blá blá blá. Esses dois disputaram uma eleição e o Coronel Henrique Paes de Almeida saiu vencedor dessa eleição. Ok, tudo certo, ele ia ser o superintendente. Porém, Vidal Ramos tinha acabado de se tornar governador de Santa Catarina. Ele resolveu ajudar, resolveu intervir pela figura do Coronel Albuquerque. E aí eles conseguiram alguns votos na comarca de Canoinhas. Canoinhas pertencia a curitibanos, né? Então, eles vão eleger então, na superintendência de curitibanos, que tinha todas essas comarcas. Aí vai ter uma virada de mesa, vamos dizer dessa forma. O Coronel Albuquerque vai se eleger. E aí a gente tem uma certa disputa. Por mais que o Henriquinho Paes de Almeida, o filho, tivesse alguns problemas, o Henrique Paes de Almeida tinha uma relação amistosa, de certo modo, com o Coronel Albuquerque. Então, vamos contextualizar. Qual que era o período que o Brasil estava? Desde 1889, o Brasil estava na República. O primeiro período de 1889 a 1930 é chamada Primeira República, no caso. E essa República Velha, ela foi comandada por todo o seu período por uma divisão entre cafeicultores de Minas Gerais e de São Paulo, e esses grupos de cafeicultores, que eram os maiores produtores do Brasil de café no período, eles estavam com um revezamento de poder, ou seja, existia um fenômeno na época que era chamado de voto de cabresto. O que significava? Nas regiões existiam coronéis que pressionavam as pessoas da região onde ele dominava, onde ele é superintendente no caso, e aí eles conseguiam influenciar os votos. Então o coronel ele era uma figura política que tinha ligação direta com autoridades maiores. Essas autoridades maiores influenciavam o voto. E aí a eleição que era aberta, em certo aspecto, ela acabava sendo influenciada pelo resultado final, no resultado final. Começando pela política dos governadores. As eleições eram muito interdependentes, ou seja, para alcançar o poder, os políticos dependiam um do outro, assim eles faziam alianças entre si. O presidente, para ser eleito, oferecia apoio político e financeiro aos governadores de estado, em troca de votos. Já os governadores de estado faziam a mesma coisa, oferecendo verbas e benefícios aos coronéis, que retornavam em forma de votos da população. Então vamos entender a seguinte noção.
não eram todas as pessoas que votavam, eram somente pessoas alfabetizadas, que eram basicamente metade do Brasil, e boa parte dessas pessoas eram influenciadas por grupos de elite, que eram os coronéis latifundiários, ou seja, grandes donos de terra que tinham o poder político e financeiro da região. Olhando aqui na região do contestado, esse poder político se manifesta a partir de uma ampla influência e vai se associar com o governo federal na construção da estrada de ferro. Vai ser trazida a empresa Farquhar para cá, ela vai fazer acordos então do governo federal com os comandantes regionais e ainda com os governos estaduais. Então temos a construção da estrada de ferro, que lá na empresa, na Lumber, você tinha os vaquianos, que eram um corpo de segurança que era da estrada de ferro, composto por caboclos aqui da região, que eram usados para caçar outros caboclos também. Você tem a Força de Segurança do Estado de Santa Catarina, a Força de Segurança do Paraná, e você tem também as forças pessoais dos coronéis. Essas forças pessoais dos coronéis também usavam da violência. Todos esses grupos, então, estavam oprimindo, estavam colocando de lado o pessoal que vivia aqui na região. Mais um raciocínio pra gente fazer. Eles eram donos da terra. No papel estava escrito que eles eram donos da terra. Aqui, ela não tinha tanta urbanização e, ao mesmo tempo, também não tinha tanta influência do Estado. Era uma região completamente esquecida. Então, existiam muitas pessoas que vieram desde a época da década de 50 do século XIX, depois do final da Revolução Farroupilha, e se estabeleceram aqui na região. Teve gente que veio da Revolução Federalista de 1895, e esse período todo ali vai começar a constituir a população, que era composta também por indígenas, que era composta por ex-escravizados, quilombolas, e além disso, a mistura que vai gerar o caboclo aqui da região também. Então você tem uma mescla de pessoas, de população pobre que viviam aqui, e esse pessoal todo estavam ocupando terras que pertenciam ao governo, as terras devolutas. E como ninguém havia pedido a concessão, fazia 50, 60 anos que estavam nessa terra, porém, como não havia educação formal, a maioria dessas pessoas era analfabeta. E esse analfabetismo vai fazer com que essas pessoas não consigam a posse da sua terra, não consigam o documento. E esse documento de posse, que vai fazer falta depois, vai dar o direito ao governo nacional a chegar aqui e a expulsar essas pessoas daqui com a ajuda dos coronéis. Ou seja, o poder regional, ele lavava as mãos das autoridades a nível estadual e a nível federal, ao mesmo tempo que acontecia de que na esfera regional haviam a organização e o cumprimento de favores para grandes famílias que dominavam aqui, que revezavam-se no poder. Um ótimo exemplo de como havia esse revezamento de poder é que o próprio Henrique Paes de Almeida, que concorreu à eleição, o Henriquinho depois vai se tornar também superintendente da região de Curitibanos. Então o que acontece é, você tem as mesmas famílias dividindo o poder. Então isso são as oligarquias. As oligarquias são essas famílias que eram famílias normalmente ruralistas, latifundiárias, vão continuar no poder durante a República e vão fazer a sua vontade aqui, utilizando de um recurso público, vão utilizar do governo, numa forma que a gente chama de paternalismo. É, você pegar a máquina pública para enriquecimento pessoal, como se o Estado fosse um seu pai, por isso paternalismo. Então eles vão usar esse recurso paternalista, vai ajudar com que eles continuem fazendo os seus desmandos aqui na região, em detrimento da população mais pobre, que vai ser oprimida. É basicamente esse ciclo nacional que se encaixa aqui nesse contexto e vai se acentuar ali em 1913. Então quando fala que o movimento do contestado é um movimento de nível nacional, ele está reverberando todas as desigualdades que existem desde 1889, desde o início da República, mas claro que vai reverberar coisas muito mais antigas. O Coronel Albuquerque enfrentava constantemente resistência com alguns grupos, estava também enfrentando uma possível nova eleição ali naquele período para escolher uma nova representação na superintendência de Curitibanos. Quando surge o ajuntamento em Taquarussu em 1913,
1913, o coronel Albuquerque na hora já entende que isso é uma afronta à sua autoridade, isso em virtude de tudo que acontecendo em Curitibanos, toda a crise política que estava se desenhando. Esse ajuntamento, particularmente, ele vai causar um atrito muito grande e um incômodo muito grande, e ainda vai continuar com a acusação de um levante monárquico. O fato é que as pessoas que vão se juntar em 1913, sob a figura da Teodora e as suas previsões, elas vão acabar trazendo para fora esse acuamento que o Albuquerque vai se encontrar nesse período. E é justamente isso que vai ser o estopim para causar uma crise que vai começar a se desenhar de uma forma muito pesada a partir de 1913. É a partir desse momento de 13 que a guerra vai começar a se desenrolar, e nos próximos 2 períodos que são muito importantes. Como eu já disse, o período das Virgens, né, vai ser marcado por Teodora, depois por Maria Rosa, e aí depois você tem os comandantes de briga, principalmente em 1914, como Francisco Alonso de Souza, e lá no final Adeodato Ramos, entre outros que vão existir. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta se você quer dar opinião, quer falar alguma coisa, dicas, comentários, manda aí, coloca pra nós. Siga as redes sociais, vão estar passando aqui na tela as redes sociais do Ensina Arthur. E o próximo vídeo sobre o contestado vai falar sobre o contexto das virgens, vai falar sobre a figura de Teodora, as visões e os sonhos com José Maria, como que isso vai impactar na continuidade do conflito do contestado. Valeu, galera! Então até mais!